Bora para mais uma aula, meus amores. Ainda estamos nos arcanos maiores, hein? Hoje nós vamos falar do ermitão, roda da fortuna e a carta da justiça. Bora começar com o ermitão, gente. Vamos olhar para essa carta e vamos entender o que a gente tem aqui. A gente tem uma figura mais velha, né? Olhando para trás, para o passado. Ela está iluminando o passado. O que a gente tira dessa imagem? Primeiro, a necessidade de se recolher e olhar para o que a gente já viveu, iluminar o passado. O passado, ele é uma base de conhecimento, ele é uma base de sabedoria. Então, às vezes a gente precisa olhar para o passado e analisar o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Necessidade de se internalizar para pensar, porque para a gente olhar para o passado, às vezes a gente precisa simplesmente se recolher, né? Então, aqui fala muito isso, de se recolher, de se afastar do mundo um pouquinho para poder fazer essas autoanálises, para poder se entender, de se recolher e olhar para o passado, iluminar o que já viveu, entender o que já viveu, tá? Então, a gente tem muito essa força aqui também. Num lado já um pouco mais sombra, o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter uma solitude, né? Quando a gente fala de solitude, aliás, uma solidão. Quando a gente fala de solidão, é algo que pode não ser legal. Porque a solitude é legal, por isso que eu corrigi. Quando vem num lado luz, vem falando que a gente precisa de uma solitude. A solitude o que é? É a gente se entender sozinho, né? A gente tirar aqueles momentos para nós mesmos. E a solitude não dói. A solitude traz crescimento. A solidão dói. Ser sozinho demais dói, né? Então aqui a gente pode, às vezes, estar falando uma pessoa que está muito recolhida, muito apegada a coisas que viveu no passado e não consegue soltar e acaba ficando preso, trancado dentro de casa no seu mundinho, porque não quer experienciar um novo, não quer fazer coisas novas, né? Então aqui a gente tem esses dois lados. Tanto olhar para uma sabedoria, inclusive ancestral, porque se a gente olhar essa figura, ele tá com vestes cerimoniais, a cabeça baixa, os olhos fechados. Então é como se ele estivesse tentando se conectar com o seu passado, se conectar com o que aconteceu. Então a gente também pode falar de se conectar com a sua ancestralidade. A gente aprende, né, com os mais velhos, com aqueles que vieram antes de nós. Então isso é muito positivo. Fazer uma autoanálise e trazer isso para uma solitude é muito positivo. Agora, quando gera um apego ao passado, não consegue sair da caixinha para viver coisas novas, para viver o hoje, isso é ruim. E esse é o lado sombra do ermitão, né? Às vezes pode trazer pessoas que às vezes estão no começo de uma depressão, se isolando do mundo, né? Ou pessoas que vivenciaram algo no passado, que acham que nunca mais vai conseguir ser feliz sem isso. Então essa carta ela traz essa análise, tá? Roda da Fortuna, uma carta potentíssima. Quando a gente olha para essa carta, a gente vê aqui uma roda, né, no meio com vários simbolismos. Ela tá no meio do céu, né? Aí cercada por figuras celestiais, né? Sendo rodada pelo lado luz e lado sombra. O que essa carta traz, gente? Ela traz um giro de 180 graus na vida. Quando essa carta cai na mesa, alguma coisa vai acontecer que vai mudar a tua cabeça, vai mudar a tua vida, vai mudar o teu agora. 180 graus. Mudança drástica, né? Na sua vida. E ela no lado luz, ela dá fortuna. Então normalmente são mudanças para melhor, prosperidade, renovação. Isso aqui vai virar 180, uma bênção muito grande que vai trazer uma revolução na sua vida, vai virar sua vida 180. No lado sombra, a gente pode ter aqui
uma vidinha empacada, né? Tem coisas para acontecer, mas tem algo que tá segurando essa roda e não deixando ela rodar. Então é isso que a gente precisa analisar, né? No lado sombra, tem alguma coisa emperrando a sua vida de ser próspera, de se movimentar, de mudar, medo de mudança, medo de novidade, medo de sair de algum lugar. Então, o lado luz e o lado sombra da roda da fortuna, elas trazem isso. É sempre uma mudança, aí tem que ver. Se tá no lado luz e pá, aconteceu, foi, vai vir, não tem o que fazer, ou se tá travado, se ela vier no lado sombra, porque tem alguma coisa que você tá fazendo que tá travando, tá? Ai, Fer, como é que a gente descobre isso? Com as outras cartas, por isso que a gente vai ter também a tiragem aqui de 5 cartas. Mas se você tirar só essa carta para você, perguntando qual a energia da semana, por exemplo, uma energia de mudança, de coisas novas, é isso que vem para você, tá bom? Carta da Justiça. O que a gente vê aqui? A gente vê uma figura sentada, paramentada, quase como uma relação a um juiz mesmo, né? E aí tá com uma espada numa mão e a balança da justiça na outra. A espada, ela representa muito, a gente vai ver depois nos naipes de espada, verdade, né? Então aqui a justiça tá falando sobre pesar a verdade. A gente precisa lembrar, né, que quando a gente fala de justiça e de verdade, é uma só. Por que isso é tão complicado? Quando a gente escuta a história entre duas pessoas, né? Nem tô falando um grupo, tô falando de duas pessoas. Se você, vamos supor que sou eu e você. E aí tem um acontecimento entre nós. Se uma pessoa vier conversar comigo, eu vou passar a minha visão e a minha verdade desse acontecimento. Se essa pessoa vir falar com você, ela vai falar sobre você vai falar para ela a sua versão, a sua visão e a sua verdade sobre isso. E essa não é a verdade absoluta. A verdade absoluta, ela não tem lado. Ela é e pronto. É o certo, errado e pronto. E essa carta, ela fala disso. Ela fala do certo, errado e pronto, tá? Então, quando ela vem na mesa, ela fala da justiça acontecendo. E quando a gente fala de justiça, a gente está falando aqui de energia do universo. Não é a minha justiça, não é a sua justiça. É a justiça e fim. Entende? É a justiça e fim. Então, muitas vezes pode estar falando simplesmente de algo justo vindo para sua vida, né? E aí a gente tem que sempre lembrar que a gente colhe o que a gente planta. Lembrem-se disso. Também pode estar falando realmente de resoluções de justiça mesmo, né? Aqui da nossa matéria, resoluções de caso de justiça, tá? Então a gente pode estar trazendo esses dois lados. E quando ela vem no lado sombra, pode estar falando exatamente disso, ou de uma injustiça que está acontecendo, que aconteceu, ou de uma falta de verdade, né? De enxergar a verdade, da verdade realmente ser colocada nessa situação, a justiça ser entendida nessa situação, tá bom? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala da carta do arcano da justiça, certo? Aula feita, meus amores, beijo, vejo vocês na próxima.